Na mitologia japonesa, o universo surgiu do caos primordial. Desse vazio nasceram os primeiros deuses, chamados de Kami. Eles não eram deuses distantes, como em outras culturas. Eles estavam em tudo: montanhas, rios, árvores antigas, tempestades, o vento. Tudo podia abrigar um Kami. Mas dois deuses se destacaram na criação do mundo. Seus nomes eram Izanagi e Izanami. Com uma lança sagrada, eles mexeram o oceano primordial, e ao retirar a arma, as gotas formaram as ilhas do Japão. Mas a criação teve um preço. Ao dar à luz o deus do fogo, Izanami morreu, e com isso, a morte entrou no mundo. Izanagi tentou resgatá-la do submundo, mas não conseguiu. Desde então, vida e morte jamais se separaram. Quando Izanagi escapou do submundo de Yomi, trazendo nos olhos o horror da morte e no espírito o peso do fracasso, ele precisou se purificar. Não era apenas um ritual, era uma necessidade cósmica. Ao lavar seu corpo nas águas sagradas, algo extraordinário aconteceu. Dos seus gestos nasceram 3 deuses, seres tão poderosos que moldariam o destino do Japão e o equilíbrio do próprio universo. Do seu olho esquerdo nasceu Amaterasu, a deusa do sol. Ela não era apenas luz, ela era ordem, vida, tempo e autoridade divina. Sem Amaterasu, as colheitas morriam, os homens se perdiam e o mundo afundava no caos. Do olho direito nasceu Tsuyomi, o deus da lua, frio, silencioso, distante. E do nariz, então, nasceu Susano, o deus das tempestades, dos mares revoltos e da destruição. Desde o início, esses deuses carregavam personalidades opostas. E foi essa diferença que quase destruiu o mundo. Na mitologia japonesa, nem tudo que habita o mundo espiritual é divino. Entre deuses e humanos, existem seres que caminham na sombra. Eles são chamados de yokais, criaturas nascidas do medo, do esquecimento, do rancor e da imaginação humana moldada pelo tempo. Os yokais não seguem regras claras. Eles não representam o bem absoluto nem o mal definitivo. Eles representam o desequilíbrio. Alguns yokais surgem de emoções humanas intensas. Outros nascem de lugares esquecidos. Florestas abandonadas, casas vazias, estradas onde muitos morreram. E há ainda os Tsukumogami, objetos que após 100 anos de existência ganham consciência. Na mitologia japonesa, até o abandono cria monstros. Entre os mais temidos yokais estão os Oni, demônios de pele colorida, dentes afiados, força brutal. Eles não atacam por diversão. Eles punem. Os Oni são associados ao inferno japonês, onde executam castigos para almas que quebraram leis morais. Por isso, muitas casas antigas colocavam símbolos de Oni nas portas, não para atraí-los, mas para afastar outros males. Diferentes dos Oni, as Kitsune não usam força, utilizam a mente. Raposas espirituais, capazes de viver centenas de anos. Quanto mais caudas possuem, mais poderosas se tornam. Elas assumem forma humana, enganam, seduzem, confundem, mas nem todas são malignas. Algumas protegem vilarejos, outras punem humanos arrogantes. Kitsune não atacam a força física, elas atacam o orgulho. Rokurokubi são outro tipo de yokai, que durante o dia, elas parecem humanas comuns. À noite, seus pescoços se alongam. As Rokurokubi não surgiram por escolha. Muitas eram mulheres amaldiçoadas, vítimas de punições injustas ou de karmas esquecidos. E também tem os Kappa, que vivem em rios e lagos. Criaturas pequenas, com casco nas costas e um prato de água na cabeça. Eles são perigosos, mas seguem regras. Se você se curva diante de um Kappa, ele é obrigado a também se curvar, derramando a tigela de água de sua cabeça e perdendo o poder. Os yokais não existem apenas para assustar. Eles lembram que emoções ignoradas retornam. Lugares abandonados guardam
memórias. O desequilíbrio sempre cobra seu preço. Na mitologia japonesa, o mundo espiritual sempre observa e, às vezes, responde. Na mitologia japonesa, a morte não se apresenta como punição ou julgamento. Ela surge como um caminho silencioso e inevitável. Uma travessia sem retorno que conduz todas as almas a um mesmo destino. Yomi, o reino dos mortos. Diferente dos infernos ardentes de outras culturas, Yomi não é um lugar de tormento ativo, mas de estagnação absoluta. Ali, a vida não continua, ela simplesmente cessa, deixando apenas o peso da decomposição espiritual e da ausência de luz. Yomi existe além das fronteiras do mundo visível, escondido sob montanhas antigas e cavernas profundas, em regiões onde o sol jamais alcança. O ar é denso, pesado, como se carregasse a memória de tudo que já morreu. As almas que ali chegam não encontram consolo nem julgamento. Elas permanecem presas a um estado de existência degradada, onde o tempo perde o sentido e a esperança não encontra espaço para nascer. Uma vez atravessado o limite que separa os vivos dos mortos, não há retorno possível. Foi nesse reino que Izanami, a deusa criadora, passou a habitar, após morrer, ao dar à luz o deus do fogo. Consumida pela morte, sua essência divina foi corrompida pela impureza de Yomi. Quando Izanagi, tomado pela dor e pela negação, desceu ao submundo para resgatá-la, acreditava ainda poder desafiar o destino. Izanami pediu apenas uma coisa, que ele não a olhasse. Mas a curiosidade e o medo falaram mais alto. Ao iluminar o rosto da antiga deusa, Izanagi viu aquilo que nenhum deus deveria ver. O corpo de Izanami estava em decomposição, tomado por larvas e cercado por espíritos impuros. Ela já não era mais a deusa da criação, mas a própria personificação da morte. Horrorizado, Izanagi fugiu. Envergonhada e tomada pela fúria, Izanami o perseguiu com criaturas monstruosas nascidas de Yomi. Apenas ao selar a entrada do submundo com uma pedra colossal, Izanagi conseguiu escapar. Separados para sempre, os dois deuses selaram também o destino da humanidade. Em sua ira, Izanami declarou que todos os dias tiraria 1000 vidas humanas. Izanagi respondeu que então faria nascer 1500. Assim, a morte tornou-se parte natural da existência. Mas a vida sempre surgiria em maior número. Esse mito moldou profundamente a visão japonesa sobre a morte. Yomi não é visto como castigo divino, mas como consequência inevitável da vida. Por isso, a morte passou a ser associada à impureza e não ao pecado. Rituais de purificação tornaram-se essenciais para manter o equilíbrio entre os mundos. Lavar o corpo, honrar os ancestrais e respeitar os limites do invisível não eram gestos de medo, mas de sabedoria. Na mitologia japonesa, o limite entre o mundo dos vivos e o dos mortos é tênue. Durante a noite, esse véu se enfraquece, permitindo que espíritos vaguem e que yokais se manifestem. O submundo nunca esteve distante. Ele sempre esteve logo abaixo, silencioso, imóvel, aguardando o momento em que cada ser vivo cruzará sua fronteira. Não como punição, mas como parte inevitável do ciclo da existência. A mitologia japonesa não pertence apenas ao passado. Ela nunca foi encerrada em livros antigos, nem esquecida pelo avanço do tempo. Ela permanece, mesmo nos dias atuais. Entre cidades iluminadas por neon e estradas silenciosas cercadas por florestas antigas, existe a sensação de que algo observa. No Japão, o mundo espiritual não foi negado. Ele foi aceito. Santuários shintoístas surgem em meio ao cotidiano moderno, como portais discretos entre o visível e o invisível. Ali, não se pede poder, se pede equilíbrio. Porque um kami ignorado pode se tornar um espírito inquieto. E um espírito esquecido nunca permanece em silêncio. Festivais, máscaras e rituais não existem apenas como tradição cultural. Eles são lembretes. São avisos
ao mundo espiritual, de que os vivos ainda se lembram de suas responsabilidades. Até os objetos carregam memória. Na mitologia japonesa, o tempo deixa marcas. Aquilo que é usado, amado ou abandonado, absorve emoções. E quando esquecido, pode despertar. Por isso, despedidas importam. Rituais existem. O respeito é essencial. O Japão moderno pode parecer distante dos mitos antigos, mas sob o concreto e o aço, o passado ainda respira. Florestas são evitadas à noite. Cemitérios são tratados com reverência. Lugares considerados impuros continuam sendo respeitados. Não por medo cego, mas porque algumas fronteiras não devem ser cruzadas. A mitologia japonesa ensina que o mundo não é dividido entre real e imaginário. Ele é dividido entre aquilo que respeitamos e aquilo que ignoramos. E talvez esse seja seu maior ensinamento. Nem tudo que existe precisa ser visto. Nem tudo que observa é humano. Deuses, yokais e espíritos não existem apenas para assustar. Eles existem para lembrar que o equilíbrio mantém o mundo em pé, que o desrespeito cobra seu preço e que o silêncio, às vezes, fala mais alto do que qualquer palavra. Se você chegou até aqui, é porque atravessou essa jornada conosco. Então, se inscreva no canal e continue explorando os mistérios que existem entre deuses e homens, porque algumas histórias não querem ser esquecidas. E algumas verdades ainda caminham nas sombras.